Certa vez ouvimos de um querido irmão En cierta ocasión escuchamos de un querido hermano que tivemos o privilégio de conhecer em vida e ministrar a palavra em alguns encontros com ele. que tuvimos el privilegio de conocerle en vida y ministrar la palabra junto a él en algunos retiros. Irmão de Vern Frank, El hermano de Bernd Franke, que no ano passado partiu para o Senhor. el año pasado partió con el Señor. Então, em uma de suas obras, Entonces, en una de sus obras, chamada O Supremo Propósito, llamada El Supremo Propósito, ele usa uma ilustração de bastante valor. él usa una ilustración de bastante valor. Disse que um certo povo não conhecia o elefante. Él dice que cierto pueblo no conocía al elefante. Então o elefante foi colocado em uma sala escura. Entonces el elefante fue puesto en una sala oscura. E algumas pessoas foi dado a elas acesso a essa sala, Y a algunas personas les fue dado acceso a aquella sala, uma a uma, una por una, para buscarem descrever aquele animal. para que buscasen describir a aquel animal. Então a primeira pessoa entrou Entonces la primera persona entró e ela se agarrou na orelha do elefante. y ella tomó las orejas del elefante. E quando ela saiu daquela sala, Y cuando ella salió de aquella sala, ela foi dar uma descrição do que era o elefante. ella fue a dar una descripción de lo que era el elefante. E disse, a sala, lembre-se, era uma sala escura. Recuerde, la sala estaba oscura. Então ele segurou na orelha do elefante. Entonces ella tomó la oreja del elefante. Quando ele saiu dessa sala, Cuando salió de la sala, ele disse, dijo, o animal que está aí dentro el animal que está ahí dentro tem grandes asas, tiene grandes alas, como se fosse um grande pássaro. como si fuese un gran pájaro. Então entrou a segunda pessoa Entonces entró la segunda persona e ela se agarrou na pata do elefante. y ella se agarró de una pata del elefante Disse, esse animal que está aí dentro y dijo, este animal que está ahí dentro é imenso, es inmenso, como uma coluna. como una columna. Então entrou a terceira pessoa Entonces entró la tercera persona e segurou na tromba do elefante. y afirmó la trompa del elefante E disse, esse animal que está aí dentro y dijo, este animal que está dentro parece uma serpente. parece una serpiente. Cada um deles se deteve em uma parte do todo. Cada una se detuvo en una parte del todo. Por isso nós precisamos de uma visão panorâmica, Es por eso que necesitamos una visión panorámica, para que possamos entender o lugar de cada parte. para que podamos entender el lugar de cada parte. Assim é com as Escrituras. Así también es con las escrituras. Um irmão comentava agora há pouco Un hermano comentaba hace un rato que uma visão panorâmica não é uma coisa simples. que una visión panorámica no es un asunto E simple, realmente não é. y realmente no lo es. Há uma conexão entre uma parte e outra parte. Hay una conexión entre una parte y otra, E carecemos de estar diante do Senhor y necesitamos estar delante del Señor, e meditar nas Escrituras, meditar en las escrituras conhecer a sua palavra E conhecer de forma sua palavra mais de extensiva, una forma más extensa, sobretudo percebendo sobre todo percibiendo que a Bíblia é autoconsistente. que la Biblia es autoconsistente. A Bíblia interpreta a Bíblia. La Biblia interpreta la Biblia. Não precisamos de nenhum livro para interpretar a Bíblia. No necesitamos de ningún otro libro para interpretar la E Biblia. nem isso seria possível, Ni siquiera eso sería posible. porque a Bíblia é a palavra de Deus. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Se ela não fosse completa em si mesma, Si ella no fuese completa en sí misma, nada poderia interpretá-la, nada podría interpretarla. porque só Deus pode interpretar a si mesmo. Porque solo Dios se puede interpretar a sí mismo. Então, a autoconsistência da Bíblia Entonces la autoconsistencia de la Biblia é uma das coisas mais impressionantes e magníficas sobre ela. es una de las cosas más impresionantes y magníficas sobre ella. Assim é a palavra de Deus. Así es la palabra de Dios. Então, até mesmo a forma como os livros foram ordenados Entonces incluso la forma en que están ordenados los libros é parte da soberania de Deus. es parte de la soberanía de Dios. Essa ordenação que temos no cânon das Escrituras, Este orden que tenemos en el canon de las escrituras, essa ordem foi soberanamente arranjada por Deus. este orden fue soberanamente un arreglo de Dios. Então nós temos aqueles livros da lei primeiro, Entonces tenemos aquellos libros de la ley primero, depois entramos nessa seção histórica, después entramos en esta sesión histórica, e então nessa seção poética, entonces la sesión poética, e então na seção y profética. entonces la sesión profética. Esse arranjo é um arranjo divino. Este arreglo es un arreglo divino. Então podemos compreender quais são os elos entre essas seções, Entonces podemos comprender cuáles son los hilos. os links, os elos. Sí.
Sí, las conexiones entre estas sesiones realmente é fundamental. realmente es fundamental. Porque há uma linha nas Escrituras. Porque hay una línea en las escrituras, Uma linha de revelação progressiva. una línea de revelación A progresiva. revelação de Deus é progressiva. La revelación de Dios es progresiva. Então, quando concluímos os 39 livros do Velho Testamento, Entonces, cuando concluimos los 39 libros del Antiguo nós Testamento, podemos ver a mente de Deus no Velho Testamento. podemos ver la mente de Dios en el Antiguo Testamento. Assim como o ano passado falamos Así como el año pasado hablamos sobre a mente de Deus no Pentateuco. sobre la mente de Dios en el Pentateuco. Então, também comentamos Entonces también comentamos que cada primeiro livro de cada sessão que cada primer libro de cada sesión vai estabelecer o fundamento e a essência de toda a sessão. va a establecer el fundamento y la esencia de toda sesión. Então, o livro de Jó é o livro que estabelece a essência dos livros poéticos. Entonces el libro de Job es el que establece la esencia de los libros poéticos. Porque, sem dúvida, compreender o trabalhar transformador de Deus nesse livro Porque sin duda comprender el trabajo transformador de Dios en este libro é compreender todas as Escrituras. es comprender todas las escrituras. Jó é um livro-chave Job es un libro llave para nos mostrar qual é o propósito de Deus para mostrarnos cuál es el propósito de Dios no que concerne aqueles que Ele chamou. en relación a aquellos que Él llamó. Então, como falávamos na sessão da manhã, Entonces, como dijimos por la mañana, o livro dos Salmos é como uma resposta ao livro de Jó. el libro de Salmos es como una respuesta al libro de Job. O livro dos Salmos é o livro de adoração e louvor. El libro de Salmos es un libro de adoración y alabanza. Toda genuína adoração, Toda genuina adoración, todo genuíno louvor toda genuina alabanza é fruto de quebrantamento. es fruto de un quebrantamiento. Paulo, quando escreve aos Filipenses, Cuando Pablo escribe a los filipenses, o importante versículo a se aplicar aqui, un importante versículo que podemos aplicar aquí, Filipenses 3:3. Filipenses 3:3. Nós é que somos a verdadeira circuncisão. Porque nosotros somos la circuncisión, Nós que adoramos a Deus no Espírito. los que en espíritu servimos a Dios. Nos gloriamos em Cristo Jesus Y nos gloriamos en Cristo Jesús, e não confiamos na carne. no teniendo confianza en la carne. Muito interessante esse versículo. Muy interesante este São versículo. 3 marcas Son 3 marcas do que é uma verdadeira circuncisão. de aquello que es una verdadera circuncisión. Aos Romanos, Paulo disse que Deus circuncida o seu povo Pablo le dice a los romanos que él circuncida a su pueblo com uma circuncisão que é do coração. con una circuncisión que es del corazón, Não é na carne, no en la carne, é no coração. sino en el corazón, E cujo louvor não procede dos homens, y cuya alabanza no procede de los hombres, mas procede de Deus. sino procede de Dios. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Então é claro que a intenção de Deus Entonces, claro que la intención de é Dios circuncidar os nossos es corações. circuncidar nuestros corazones, Porque o Pai busca verdadeiros adoradores. porque el Padre busca verdaderos adoradores. Enquanto nosso coração não é circuncidado, Mientras nuestro corazón no sea circuncidado, nós nos gloriamos em nós mesmos. nosotros nos gloriamos en nosotros mismos, Assim como Jó. así como Job. Somos cheios de autoglorificação, Somos llenos de de autoglorificación, autojustificação, de autojustificación, de autopiedade. de autopiedad, Tudo voltado para nós mesmos. todo hacia nosotros mismos. Deus é para nós. Dios es para nosotros, Cristo é para nós. Cristo es para A nosotros, igreja é para nós. la iglesia es A para cruz nosotros, é para nós. la cruz es O para reino nosotros, é para nós. el reino es para nosotros, Tudo é para nós. todo es para nosotros. Mas à medida que Deus encontra espaço Pero a medida que Dios va encontrando un pela espacio obra do Espírito Santo, por la obra del Espíritu Santo, usando o seu instrumento, usando su instrumento, a palavra de Deus é viva e eficaz. la palabra de Dios es viva y eficaz. E essa palavra em nós vai penetrando. Y esa palabra va penetrando en nosotros, Ela vai fazendo um trabalho divino, va haciendo un trabajo divino, único. único. Ninguém pode fazê-lo. Nadie lo puede hacer. Nenhuma filosofia, Ninguna filosofía, nenhuma psicologia, ninguna psicología, nada. nada. A palavra de Deus é viva La palabra de Dios es viva porque Deus é vivo. porque Dios es vivo. E a palavra de Deus é eficaz Y la palabra de Dios es eficaz porque nenhuma palavra de sua boca porque ninguna palabra de su boca volta para si vazia. vuelve a él vacía. Viva e eficaz. Viva y eficaz. Então, na medida que o Senhor trabalha em nós a sua palavra, Entonces, a medida que Dios trabaja en nosotros su palabra, é uma das maneiras de Deus trabalhar a cruz em nós, es una de las maneras que Dios trabaja la cruz en a nosotros. principal, Y la principal, a cruz pela palavra de Deus la cruz por la palabra de Dios e a cruz pelas circunstâncias. y la cruz por las Não circunstancias. foi assim com Jó?
¿No fue así con Job? a cruz pelas circunstâncias La cruz por las e a circunstancias cruz pela palavra de Deus. y la cruz por la palabra de Dios. E quando reunimos as circunstâncias e a palavra de Deus, Cuando juntamos la palabra de Dios y las circunstancias, então nós temos o trabalho da cruz. entonces tenemos el trabajo de la cruz. E é isso que nos conduz à maturidade. Y es eso lo que nos conduce a la madurez. Senão os anos vão passar Si no, los años van a pasar e nós seremos ainda crianças y espirituais. nosotros seremos aún niños espirituales. Então, quando chegamos ao livro dos Salmos, Entonces, cuando llegamos al libro de Salmos, nós temos a resposta do livro de Jó: tenemos la respuesta del libro de Job: adoração e louvor. adoración y alabanza. Então, algumas notas sobre o livro dos Salmos Entonces, algunas notas sobre el libro de Salmos que podem ser de ajuda para o estudo pessoal de cada um. que pueden ser de ayuda para el estudio personal. Assim como fizemos no ano passado, Así como hicimos el año pasado, aqueles 7 dias narrados em Gênesis capítulo 1, aquellos 7 días narrados en Génesis capítulo 1, eles têm uma relação direta com os 7 personagens centrais de Gênesis. tienen una relación directa con los 7 personajes principales de Génesis. Então, Abel tem relação com o primeiro dia, Entonces, Abel tiene relación al primer día, Enoque tem relação com o segundo dia, Enoc con el segundo día, quando há uma separação das águas de baixo, das águas de cima, cuando hay una separación de las aguas de abajo y las aguas de arriba, do terreno e do celestial, de lo terrenal y lo celestial, como foi na vida de Enoque. como fue en la vida de Enoc. Andou com Deus e Deus o tomou para si. Anduvo con Dios y Dios lo tomó para sí. Noé tem relação com o terceiro dia, Noé tiene relación al tercer día, quando a terra, a parte seca apareceu, cuando la parte seca apareció, e assim sucessivamente. y así sucesivamente. Abraão tem relação com o quarto dia, Abraham tiene relación al cuarto día, aqueles luminares, aquellas estrellas, quando Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus. cuando Dios llamó a Abraham de Ur de los E nós Caldeos. já fizemos aquela relação. Y ya hicimos esa relación. 7 dias, 7 días, 7 personagens. 7 personajes. Há uma outra relação no livro de Salmos. Y hay otra relación en el libro de Salmos. O livro de Salmos é composto de 5 livros. El libro de Salmos es compuesto de 5 libros. Cada livro tem um tema. Cada libro tiene un tema. Cada tema se relaciona a um livro do Pentateuco. Cada tema se relaciona a un libro del Pentateuco. Então vamos buscar esclarecer isso. Entonces vamos a buscar aclarar este asunto. Em algumas Bíblias, En algunas Biblias você vai encontrar essa divisão feita na própria Bíblia. vamos a encontrar esta división hecha en la propia Biblia. Então, se você abrir o livro dos Salmos, Si abrimos el libro de Salmos, em algumas Bíblias, en algunas Biblias, você vai encontrar livro 1. usted va a encontrar libro 1. E esse livro 1 Y este libro 1 contém 41 salmos. contiene 41 salmos. Então, na verdade, o livro dos Salmos Entonces, la verdad, el libro de Salmos são 5 livros son 5 que libros foram compilados no livro dos Salmos. que fueron reunidos en el libro de Salmos. 150 salmos. 150 salmos. Então, o livro 1 Entonces, el libro 1 vai do Salmo 1 ao 41. va del Salmo 1 al 41. Qual é o tema desse primeiro livro? ¿Cuál es el tema de este primer libro? O homem e a criação. El hombre y la creación. Como nós sabemos? ¿Cómo sabemos esto? É só nós lermos os 41 salmos. Es uno de los libros de los... É só lermos os 41 salmos. Es solo leer los 42 salmos. E vamos ver que os salmos têm relação com o homem e a criação. Y vamos a ver que los salmos tienen relación con el hombre y la creación. O livro inicia assim: El libro comienza así. Bem-aventurado o homem, Bienaventurado el varón, que não anda segundo o conselho dos ímpios. que no anduvo en el consejo de malos. O Salmo 8 diz assim: El Salmo 8 dice así. que é o homem que dele te lembres, ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? e o filho do homem que o visites. ¿Y el hijo del hombre para que le visites? Então, o tema desses primeiros 41 salmos Entonces el tema de estos primeros 41 salmos é o homem e a criação. es el hombre y la creación. Então, a relação do livro 1 dos Salmos Entonces la relación del libro 1 de Salmos é com o livro de Gênesis, es con el libro de que Génesis, tem o tema o homem e a criação. que tiene como tema el hombre y la creación. Então, os próximos livros seguirão a sequência exata. Entonces los próximos libros seguirán la secuencia exacta. O livro 2 dos Salmos, El libro 2 de Salmos, já vamos citar quais são os salmos que o compõem, ya vamos a citar los salmos que le componen, tem relação com Êxodo. tienen relación al Éxodo. O livro 3 El libro 3 com Levítico. con Levítico. O livro 4 Libro 4 com Números. con Números. E o livro 5 Y el libro 5 com Deuteronômio. con Deuteronomio. Nessa ordem. En ese orden. E é uma ordem muito interessante, Y es un orden muy interesante, porque condiz exatamente com os temas de cada livro. porque concuerda exactamente con los temas de cada libro. Então vamos passar essa divisão para nossa consideração. Entonces vamos a pasar esta división para nuestra consideración. Livro 1, Libro 1, Salmos 1 a 41. Salmos 1 al 41.
relação com Gênesis. relacionadas con Génesis. E o tema é o homem e a criação. Y el tema es el hombre y la creación. Como nós sabemos que o livro 1 termina no Salmo 41? ¿Cómo sabemos que el libro 1 termina en el Salmo 41? Abra, por favor, no Salmo 41. Abra por favor el Salmo 41. Veja a última frase desse salmo. Vea la última frase de este Salmo. Amém e amém. Amén y amén. Bendito seja o Senhor Deus de Israel de eternidade para eternidade. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amém e amém. Amén y amén. Aqui termina o primeiro livro. Aquí termina el primer libro. E a relação dele é, então, com o livro de Y Gênesis. la relación de él entonces es con el libro de Génesis. O livro 2 inicia no Salmo 42. El libro 2 comienza en el Salmo 42 O tema e vai até o Salmo 72. y va hasta el Salmo 72. O tema é redenção. El tema es redención. E claro que esse é o tema do livro de Êxodo. Y es claro que ese es el tema del libro de Éxodo. O foco está na redenção. El foco está en la redención. Então, quando vamos ao Salmo 72, Entonces cuando vamos al Salmo 72, o último versículo diz assim: el último versículo dice así. Findam as orações de Davi, filho de Jessé. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Então, aqui termina o livro 2, Entonces aquí termina el libro 2, que tem como tema a redenção que tiene como tema la redención e se relaciona com Êxodo. y se relaciona con Éxodo. Depois temos o livro 3, Después tenemos el libro 3, começando no Salmo 73, comenzando en el Salmo 73 até o Salmo 89. hasta el Salmo 89. O tema dessa sessão El tema de esta sesión é o templo e a adoração. es el templo y la adoración. E muito claro que esse é o tema de Levítico, Y es muy claro que ese es el tema de Levítico. o templo e a adoração. El templo y la adoración. Então, logo no Salmo 73, Entonces luego en el Salmo 73 nós vamos ver essa expressão: vamos a ver esta expresión. até que eu entrei no santuário de Deus. Hasta que entré en el santuario de Dios. Verso 17. Versículo 17. Salmista Asaf El salmista Asaf estava todo confuso na sua experiência. estaba muy confundido en su experiencia. Por que prosperam os ímpios? ¿Por qué prosperan los impíos? Por que eles são tão saudáveis? ¿Por qué ellos están tan sanos? E por que aqueles que pertencem a Deus ¿Y por qué aquellos que pertenecen al Señor sofrem sufren privações? privaciones, Tribulações. Por que prosperam os ímpios? ¿Por qué prosperan los É o impíos? tema desse salmo. Es el tema de este salmo. E Asaf não compreende nada. Y Asaf no comprendía nada Até que eu entrei no santuário de Deus. hasta que entrando en el santuario de Dios. Então nós temos o restante desse lindo salmo. Entonces tenemos el resto de este lindo salmo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. En cuanto a mí, es bueno estar junto a Dios. É o que ele vai dizer no final desse salmo. Es lo que va a decir al final de este salmo. Então o tema de toda essa sessão é o templo e a adoração, Entonces el tema de toda esta sesión es el templo y la adoración, ou santuário, o el santuario, até o Salmo 89. hasta el Salmo 89. Então quando vamos ao Salmo Y 89, cuando vamos al Salmo 89, o último versículo, el último versículo, bendito seja o Senhor para sempre. bendito sea Jehová para siempre. Amém e amém. Amén y amén. Então aqui completamos o terceiro livro. Aquí completamos el tercer libro. Salmo 90 inicia o livro 4, Con el Salmo 90 comienza el libro 4, até o Salmo 106. hasta el Salmo 106. E o tema é peregrinação. Y el tema es la peregrinación. Também não há como ser mais evidente También no hay como ser más evidente a relação dele com números. la relación de él con Números. Números é o livro da peregrinação. Números es el libro de la peregrinación. O povo peregrinando no deserto. El pueblo peregrinando en el desierto. Então o livro 4 inicia com o Salmo 90. Entonces el libro 4 comienza con el Salmo 90. Um salmo maravilhoso. Un salmo maravilloso. É um salmo de Moisés. Es el Salmo de Moisés. E Moisés faz uma oração aqui. Y Moisés hace una oración aquí. Ensina-nos contar os nossos dias, Enséñanos a contar nuestros días para que alcancemos coração sábio. para que alcancemos un corazón sabio. Essa sessão se estende até o Salmo 106. Esta sesión se extiende hasta el Salmo 106. E quando chegamos ao último verso do Salmo 106, Cuando llegamos al último verso del Salmo 106, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo diga, amém, aleluia. bendito sea Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad.
Y diga todo el pueblo amén, aleluya. Então aqui termina o livro 4. Y aquí termina el libro 4. E o último livro, livro 5, Y el último libro, libro 5, iniciando no Salmo 107 iniciando en el Salmo 107 até o Salmo 150. hasta el Salmo 150. O tema desse livro 5 El tema de este libro 5 é a palavra. es la palabra. E então ele tem uma relação direta com Deuteronômio. Entonces él tiene una relación directa con Deuteronomio. Deuteronomos, Deuteronomos, segunda lei, segunda ley ou segunda palavra. o segunda palabra. A repetição da palavra para a segunda geração, La repetición de la palabra para la segunda generación. que ouviria a palavra do Senhor de novo, Que escucharía la palabra del Señor de nuevo, então entraria na herança em Canaã. entonces entraría en la herencia en Canaán. A ênfase desse último livro é a palavra. El énfasis de este último libro es la palabra. Nessa sessão há uma coisa especialmente interessante. En esta sesión hay un asunto muy interesante. O Salmo 119 El Salmo 119 é a maior menção da Bíblia sobre a palavra. es la mayor mención de la Biblia sobre la palabra. São 176 versículos. Son 176 versículos. Mas ele foi escrito de uma forma muito especial, Pero fue escrito de una manera muy especial, de uma maneira única. de una manera única. São 22 estrofes Son 22 estrofas de 8 versos cada uma. de 8 versos cada una. O alfabeto hebraico tem 22 letras. El alfabeto hebraico tiene 22 letras. Então, cada estrofe Entonces cada estrofa contém 8 versos. contiene 8 versos. E os primeiros versos, Y los primeros versos, 8 versos los 8 versos da primeira sessão, de la primera sesión, todos começam com Aleph, todas comienzan con Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico. que es la primera letra del alfabeto hebraico. E assim a sequência exata é seguida. Y así la secuencia exacta es seguida. Se fôssemos falar do nosso vocabulário, Si fuésemos a hablar de nuestro vocabulario, seria de A a Z, sería de la A a la Z, seguindo a sequência exata. siguiendo la secuencia exacta. Então o Salmo 119 é um acróstico. Entonces el Salmo 119 es un acróstico. 22 sessões, 22 sesiones com 8 versos cada uma. con 8 versos cada una. 176 versos. 176 versos. Um lindo acróstico. Un lindo acróstico. O tema, El tema, a palavra de Deus. la palabra de Dios. Então nós vamos encontrar a palavra de Deus ali denominada de diversas maneiras. Entonces vamos a encontrar la palabra de Dios denominada de diversas formas. O termo palavra mesmo é usado. El término mismo palabra es usado. Também o termo lei, También el término ley, estatutos, preceitos, preceptos, juízos. juicios. Todos esses termos se referem à mesma coisa. Todos estos términos se refieren a la misma É cosa. a palavra de Deus. La palabra de Dios. Então aquele salmo tão precioso Entonces aquel salmo tan precioso é uma menção completa sobre a palavra de Deus. es una mención completa sobre la palabra de Dios. Se nós queremos saber o que é a palavra de Deus, Si queremos saber lo que es la palabra de Dios, como ela opera em nós, cómo ella opera en nosotros, a vida que há na palavra, la vida que hay en la a palabra, restauração que há na la palavra. restauración que hay en la palabra, Então nós temos essa menção completa no Salmo 119. entonces tenemos esta mención completa en el Salmo E 119. esse Salmo 119 está dentro do livro 5, Y este Salmo 119 está dentro del libro 5, que tem como tema a palavra. que tiene como tema la palabra. Agora, há outras duas seções acrósticas no Velho Testamento. Ahora hay otras dos sesiones acrósticas en el Antiguo Testamento. Muitíssimo interessante. Muy interesante. O livro de Lamentações também é um acróstico. El libro de Lamentaciones también es un acróstico. As Lamentações de Jeremias. Las Lamentaciones de Jeremías, Que estava provavelmente ali naquela cova, olhando Jerusalém queimar que estaba probablemente escondido allí en esa cueva viendo Jerusalén e quemándose escrevendo as suas y lamentações. escribiendo sus lamentaciones. O livro de Lamentações é um acróstico que tem a ver com a ruína da casa de Deus. El libro de Lamentaciones es un acróstico que tiene relación con la ruina de la casa de Dios. O Salmo 119 é um outro acróstico El Salmo 119 es otro acróstico que tem a ver com a palavra de Deus. que tiene relación con la palabra de Dios. E o capítulo 31 de Provérbios, Y el capítulo 31 de Proverbios, mais um acróstico, otro acróstico más, dos versos 10 ao 31. de los versos 10 al 31. São 22 versos. Son 22 versos, Cada um começando com uma letra do alfabeto hebraico. cada uno comenzando con cada letra del alfabeto hebraico. Qual é o tema de Provérbios 31, de 10 a 31? ¿Cuál es el tema de Proverbios 31 del 10 al 31? A mulher virtuosa. La mujer virtuosa. Mulher virtuosa, quem a achará?
Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Então nós temos um primeiro acróstico em Lamentações sobre a ruína. Entonces tenemos un primer acróstico en Lamentaciones sobre la ruina. Jeremias está lamentando a ruína. Jeremías está lamentando la E ruina. com que lamentações? ¿Y con qué lamentaciones? Em uma delas ele diz: En una de ellas dice, os anciãos los ancianos já não se assentam mais nas portas. ya no se sientan más en las puertas. O que ele quer dizer com isso Lo que él quiere decir con é eso que não há mais governo de Deus. es que ya no hay más gobierno de Dios. Não há mais portas. No hay puertas. Portas estão queimadas. Las puertas están Não há quemadas. anciãos nas portas. No hay ancianos en las puertas. Então todo aquele livro tem essa grande exclamação. Entonces todo aquel libro tiene esa gran exclamación. Como se escureceu o ouro? ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? Como se mudou o ouro refinado? ¿Cómo ha cambiado el oro refinado? Como estão espalhadas as pedras do santuário? ¿Cómo están esparcidas las piedras del santuario? Pelas esquinas de todas as Por ruas. las esquinas de todas las calles. Quando nós olhamos para o testemunho do Senhor hoje, Cuando miramos el testimonio del Señor hoy, essa não é uma verdade? ¿acaso esa no es una verdad? As pedras do santuário, Las piedras del santuario, os filhos de Deus, los hijos de Dios, as pedras vivas, las piedras vivas, estão espalhadas por todas as ruas. están esparcidas por todas Não las há uma calles. edificação juntos. No más edificación juntos. Há muitas pedras, Hay muchas piedras, mas não há uma casa. pero no hay una casa. Qual é o propósito do Senhor? ¿Cuál es el propósito del Colocar Señor? essas pedras juntas, Poner estas piedras juntas, aparando uma com a outra, poniendo una junto a otra, ajustando as pedras, ajustando las piedras, colocando pedras sobre pedra, poniendo piedra sobre piedra, para que não haja apenas um monte de pedras, para que no haya solo un montón de piedras, mas haja uma casa para Deus. sino una casa para Dios. O que Pedro diz sobre isso? ¿Qué es lo que Pedro dice sobre esto? Vós sois pedras vivas, Vosotros sois piedras vivas, que estáis sendo edificados, que estáis siendo edificados uma casa espiritual, como una casa espiritual, como nós vimos com Zorobabel. como vimos con Zorobabel. Para que essa casa espiritual? ¿Para qué es esta casa espiritual? Para serdes um sacerdócio santo. Para ser un sacerdocio santo. Isso que vimos com Esdras. Eso es lo que vimos con Edras. Para oferecermos sacrifícios espirituais, Para ofrecer sacrificios espirituales agradáveis a Deus, agradables a Dios por meio de Jesus. por medio de Jesús. Então esses três acrósticos, Entonces estos tres eles acrósticos mostram uma sequência, nos muestran una secuencia, um acróstico sobre a ruína. un acróstico sobre la ruina. É muito importante conhecer a ruína. Es muy importante conocer la ruina. Onde nós estamos arruinados? ¿Dónde estamos arruinados? O que tem desagradado a Deus nos nossos corações? ¿Qué es lo que ha desagradado a Dios en nuestros Onde corazones? nossas vidas estão sendo arruinadas? ¿En dónde nuestras vidas están siendo arruinadas? Nossas famílias, Nuestras familias, nossos relacionamentos, nuestros as relacionamientos, assembleias do Senhor. las asambleas del Señor. Temos que ver o quadro da nossa ruína Tenemos que ver el cuadro de nuestra ruina e lamentar sobre ele, y lamentar sobre ello, com o coração de Jeremias, con el corazón de com a Jeremías, carga de Deus que teve Jeremias. con la carga de Dios que tuvo Jeremías. 40 anos Jeremias exerceu seu ministério. 40 años ejerció su ministerio Jeremías. Jeremias era um profeta do Senhor. Jeremías era un profeta del Señor. Sabe qual foi o resultado do seu ministério? ¿Sabe cuál fue el resultado de su ministerio? Nenhum só. Ni uno solo. Ninguém se arrependeu. Nadie se arrepintió. 40 anos de uma vida profética 40 años de una vida profética e ninguém se arrependeu. y nadie se arrepintió. Por isso Jeremias é um tipo de Cristo. Por eso es que Jeremías es un tipo de Cristo. Veio para o que era seu, A los suyos vino, mas os seus não o pero receberam. los suyos no le recibieron. Então o primeiro quadro acróstico é a ruína em Lamentações. Entonces el primer cuadro acróstico es la ruina en Lamentaciones. Então temos o Salmo 119. Entonces tenemos el Salmo 119. Como Deus restaura as ruínas? ¿Cómo Dios restaura las ruinas? Qual é o instrumento de Deus para restaurar as ruínas? ¿Cuál es el instrumento de Dios para restaurar las O ruinas? seu instrumento por excelência Su instrumento por excelencia é a sua palavra. es su palabra. Então esse é o segundo acróstico. Entonces este es el segundo acróstico. E se Deus trabalha sua palavra sobre as nossas ruínas, Y si Dios trabaja su palabra sobre nuestras ruinas, e nós acolhemos a sua nosotros palavra, recibimos su e palabra, nos apegamos à sua palavra, nos apegamos a su palabra, qual o resultado? ¿cuál es el resultado? Provérbios 31. Proverbios 31. A mulher virtuosa, La mujer virtuosa, a igreja gloriosa. la iglesia gloriosa. Efésios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Estamos sendo lavados com a lavagem de água pela palavra. Estamos siendo lavados por el lavamiento de la palabra, Pela palavra. por la palabra, Para que a igreja possa ser apresentada a Cristo. para que la iglesia pueda ser presentada a Cristo, Sem ruga, sem mácula, sem defeito. sin arrugas, sin manchas, sin defectos, Uma igreja gloriosa. como una iglesia gloriosa. Então, muito interessante esses três acrósticos. Entonces, muy interesantes estos tres A acrósticos. ruína, La ruina, a palavra de Deus la palabra de Dios e a igreja gloriosa. y la iglesia gloriosa. Então, esse é o livro 5. Entonces, este es el libro 5. Agora, umas notas mais breves sobre o livro dos Salmos. Ahora algunas notas breves más sobre el libro de Salmos.
Salmos. Há uma seção específica no livro dos Salmos Hay una sesión específica en el libro de Salmos chamada Os Cânticos de Romagem, llamada Los Cánticos de Roma. de romaria ou de peregrinação, Ah, sí, los Cánticos de Peregrinación. ou os Cânticos dos Degraus. O los Cánticos graduales. Esses cânticos iniciam no Salmo 120. Estos cánticos comienzan en el Salmo 120. Desde o Salmo 120 até o Salmo 134, Desde los Salmos 120 al Salmo 134, nós temos 15 salmos. tenemos 15 salmos. Esses 15 salmos são divididos em 3 etapas, Estos 15 salmos son divididos en 3 etapas, 3 sessões: 3 sesiones, 5, 5 e 5. 5, 5 y 5. Os primeiros 5 salmos Los primeros 5 salmos falam de purificação. nos hablan de purificación, Salmo 120 até o 124. desde el Salmo 120 al 124. O segundo conjunto de 5 salmos El segundo conjunto de 5 salmos é degrau a mais. es un escalón más. Fala de iluminação. Nos habla de iluminación. E o último conjunto de salmos, Y el último conjunto de salmos, 130 a 134, del 130 al 134, falam de união. nos hablan de unión. Então nós temos 3 sessões: Entonces tenemos 3 os sesiones. cânticos dos degraus, Los cánticos graduales, purificação, purificación, iluminação iluminación e união. y unidad. Você se lembra que o Salmo 133, Usted recuerda que el Salmo 133, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. cuán bueno y agradable es vivir en unidad los hermanos. Há uma obra muito interessante Hay una obra muy e interesante de muita ajuda y de mucha ayuda com relação a esses salmos. en relación a estos salmos. E é uma obra do irmão Stephen Kong, Es una obra del hermano Stephen Kong que se chama Os Cânticos dos Degraus. que se llama Cánticos Graduales. Então nosso irmão faz uma exposição sobre esses 15 salmos. Entonces nuestro hermano hace una exposición sobre estos 15 Os salmos, Cânticos dos Degraus. los Cánticos Graduales. Provavelmente o povo de Deus cantava esse salmo à medida que subia para Jerusalém. Es probable que el pueblo de Israel cantaba estos salmos a medida que iba a Jerusalén. Eles saíam das suas cidades, faziam a peregrinação Ellos salían de su ciudad y hacían esta peregrinación para irem 3 vezes ao ano para Jerusalém. para ir 3 veces al año a Jerusalén. Festa da Páscoa, La fiesta de la Pascua, Pentecostes Pentecostés e os tabernáculos. y tabernáculos. Então esses são os cânticos dos degraus. Entonces estos son los cánticos graduales. Agora, há alguns salmos Ahora, hay algunos que salmos são chamados de messiânicos. que son llamados mesiánicos. Esses nós precisamos ter especial atenção. Y en aquellos tenemos que tener una especial atención. Muitas vezes no Novo Testamento, Muchas veces en el Nuevo Testamento, esses salmos são citados, estos salmos son citados porque são salmos messiânicos. porque son salmos mesiánicos. Então Paulo vai tomar esses salmos, por exemplo, Entonces, por ejemplo, Pablo va a tomar estos salmos e vai aplicar e vai interpretá-los à luz do Novo y Testamento. lo va a interpretar a la luz del Nuevo Testamento. Mais de uma vez, por exemplo, En más de una ocasión, por ejemplo, apenas o Salmo 110, solo el Salmo 110, Paulo cita mais de uma vez Pablo cita más de una vez. um salmo messiânico. Un salmo mesiánico. Disse o Senhor ao meu Senhor: Dijo el Señor a mi Señor, assenta-te à minha direita, siéntate a mi diestra, até que eu ponha todos os teus inimigos hasta que ponga a todos tus por enemigos estrado dos teus pés. por estrado de tus pies. Então, vamos citar quais são os salmos messiânicos. Entonces vamos a citar cuáles son los salmos mesiánicos E gastaríamos um tempo maravilhoso y ocuparemos un tiempo maravilloso se estudássemos cada um desses salmos. si estudiásemos cada uno de estos salmos, Porque eles são profundamente cristocêntricos, porque son profundamente cristocéntricos, apontando para a pessoa e para a obra do Messias. apuntando a la obra y a la persona Então del vamos citar Mesías. quais são esses salmos. Entonces, ¿cuáles son estos salmos? Salmo 2, Salmo 2, 8, Salmo 8, 16, 16, 22 a 24, 22 al 24, 40, 40, 41, 41, 45, 45, 68, 68, 69, 69, 72, 72, 87, 87, 89, 89, 102, 102, 110 110 e y 118. 118. Todos esses são salmos messiânicos. Todos estos son salmos mesiánicos. Cada um deles trará uma luz preciosa Cada uno de ellos traerá una luz preciosa sobre a pessoa e obra do Senhor Jesus. sobre la persona y obra del Señor Jesús. Então aqueles que não anotaram, não se preocupem. Entonces, aquellos que no notaron, no se preocupen. Depois você toma o áudio de novo Después usted puede escuchar el audio de nuevo e confere isso. y puede confirmar. Há outros salmos que são chamados salmos de arrependimento. Hay los salmos que son llamados salmos de arrepentimiento Também são salmos muito y importantes, también son salmos muy importantes porque tem a ver com esse aspecto da vida cristã porque tienen relación con aquel aspecto de la vida cristiana tão central. tan central. Arrepende-te.
Arrepiéntete. Arrepende-te. Arrepiéntete. Para 7 igrejas. A las 7 iglesias. 5 delas o Senhor disse isso. A 5 de ellas el Señor le dijo eso. Arrependimento é a porta de retorno Arrepentimiento es la puerta de retorno para aquilo a que o Senhor nos tem chamado. para aquello a lo cual el Señor nos ha llamado. Os salmos de arrependimento são Los salmos de arrepentimiento son Salmo 6, Salmo 6, Salmo 32, Salmo 32, 38, 38, 39, 39, 51, 51, 102 102 e 143. y 143. Esses são salmos de arrependimento. Estos son salmos de arrepentimiento. João Calvino, certa vez, disse assim: Juan Calvino en cierta ocasión dijo, os salmos têm uma característica peculiar. los salmos tienen una peculiar característica. Eles são como a mão de Deus Ellos son como la mano de Dios tocando as cordas do nosso coração. tocando las cuerdas de nuestro corazón. Esses são os salmos. Esos son los salmos. Eles alcançam os nossos corações de forma tão profunda, Ellos alcanzan nuestro corazón de una manera tan profunda. porque eles foram escritos com base em experiência espiritual. Porque ellos fueron escritos con una base de experiencia espiritual. Não em teoria, No en teorías. não em conhecimento, No en conocimiento. não em filosofia, No en filosofías. mas em profunda experiência espiritual. Sino con una profunda experiencia espiritual. O Salmo 130 inicia assim: El Salmo 130 comienza así. das profundezas clamo a ti, Senhor. De lo profundo, Jehová, a ti clamo. Por isso os salmos são tão ricos, Por eso es que los salmos son tan ricos. porque esse é o ponto de vista dos salmos. Porque es el punto de vista de los salmos. Eles sempre partem das profundezas. Ellos parten de las E profundidades. das profundezas clamo a ti, Senhor. De lo profundo clamo a ti, oh Señor. Então esse livro é tão precioso. Entonces este libro es tan precioso. Livro dos Salmos. Libro de Salmos. Agora vamos também, panoramicamente, falar sobre os 3 últimos livros. Entonces vamos a hablar panorámicamente sobre los 3 últimos libros. Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Sobre Provérbios, apenas uma nota. Sobre Proverbios solamente una nota. Abra no capítulo 9 de Provérbios. Habla en el capítulo 9 de Proverbios. Como nossa intenção é uma visão panorâmica Como nuestra intención es una visión panorámica e ter uma visão maior da mente de Deus no Velho y Testamento, tener una visión mayor de la mente de Dios en el Antiguo Testamento, então não é nosso encargo entrar nos detalhes. entonces no es nuestro encargo entrar en detalles. Então, o livro de Provérbios, Entonces el libro de Proverbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, muito provavelmente probablemente foram escritos depois da restauração de Salomão. fueron escritos después de la restauración de Salomón. Nós sabemos que Salomão se corrompeu Sabemos que Salomón se corrompió e ele foi restaurado. y él fue restaurado. Então, possivelmente esses livros sejam posteriores à restauração de Salomão. Entonces posiblemente estos libros sean posteriores a la restauración de Salomón. Então, no livro de Provérbios, Entonces el libro de Proverbios é muito claro que o assunto é a sabedoria. es muy claro que el asunto es la sabiduría. O capítulo 9 de Provérbios, El capítulo 9 de Proverbios, ele divide todo o livro em 2 grandes partes. él divide todo el libro en 2 grandes partes. Podemos então dizer assim: Podemos decir así entonces. os primeiros 8 capítulos de Provérbios Los primeros 8 capítulos de Proverbios têm como tema tienen como tema a sabedoria. la sabiduría. Nós vamos colocar a sabedoria aqui com um S maiúsculo. Y vamos a poner aquí la sabiduría con una S mayúscula. Não é simplesmente a sabedoria virtude, No es simplemente la sabiduría como virtud ou a sabedoria como um atributo. o la sabiduría como un atributo. Não. No. Os primeiros 8 Los capítulos primeros 8 capítulos falam de uma sabedoria personificada, nos hablan de una sabiduría personificada porque se refere a Cristo. porque se refieren a Cristo. O que Paulo diz em 1 Coríntios 1:30? ¿Qué es lo que Pablo nos dice en 1 Corintios 1:30? Você se lembra desse verso? ¿Se acuerda ese verso? Vós sois dele, de Deus, Vosotros sois de Dios, em Cristo Jesus, en Cristo Jesús, o qual el cual se nos tornou da parte de Deus fue hecho por Dios sabedoria, sabiduría, justiça, justicia, santificação santificación e redenção. y redención. Cristo Jesus é a sabedoria de Deus. Cristo Jesús es la sabiduría de Dios. Então, os primeiros 8 capítulos, a sabedoria está personificada. Entonces, los primeros 8 capítulos, la sabiduría está personificada. Por isso, no capítulo 8, verso 12, Por eso en el capítulo 8, verso 12, a sabedoria diz um eu. la sabiduría dice un yo. Um atributo não diz eu. Un atributo no dice yo. Uma virtude não diz eu. Una virtud no dice yo. Esses são atributos impessoais. Son atributos impersonales. Mas a sabedoria diz eu, a sabedoria. Pero la sabiduría dice yo, la sabiduría. Porque a sabedoria está personificada. Porque está personificada. Então, no final do capítulo 8, Entonces, al final del capítulo 8, nós temos esse texto tão conhecido, tenemos este texto tan conocido tão maravilhoso. y tan maravilloso. Essa sabedoria estava com Deus. Esta sabiduría estaba con Dios. Ele me possuía no início da sua obra. Él me poseía desde el comienzo.
verso 22. versículo 22. E assim, no verso 30. Y así en el verso 30. Então, eu estava com ele. Con él estaba yo. Quem é o eu? ¿Quién es el yo? A sabedoria. La sabiduría. Cristo. Cristo. O verbo. El verbo. O filho. El hijo. Eu estava com ele. Yo estaba con Quem é él. o ele? ¿Quién es en él? Deus o Pai. Dios el Padre. Aquele que criou todas as coisas. Aquel que creó todas las cosas. Como ele criou todas as ¿Cómo coisas? él creó todas las cosas? Pela sua sabedoria. Por su sabiduría. Pelo seu Cristo. Por su Cristo. Pelo seu verbo. Por su verbo. Assim Deus criou. Así Dios que creó. Então ele diz: eu era as suas delícias. Entonces él dice, yo era sus delicias. Verso 30 e 31 Verso 30 y de 31 Provérbios 8. de Proverbios 8. Não é um verso maravilhoso? ¿No es un verso maravilloso? Quando nosso Senhor Jesus entra no Jordão, Cuando nuestro Señor Jesús entra al Jordán, a sabedoria encarnada. la sabiduría O que encarnada. acontece? ¿Qué es lo que O acontece? céu se abre. Los cielos se E o abren. que o Pai diz? ¿Qué es lo que el Padre dice? Este é as minhas delícias. En Él tengo todo placer. Nele eu tenho todo prazer. En Él tengo todo O placer. Filho é as delícias do Pai. El Hijo es las delicias del Padre. Exatamente o que vemos aqui nesse versículo. Exactamente lo que vemos en este Eu versículo. era as suas delícias, Yo era sus delicias. folgando perante ele em todo o tempo. Versículo 30, parte final. Sí. Teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Regozijando-me no seu mundo Me habitável regocijo en la parte habitable de su e tierra. achando as minhas delícias Y mis delicias com os filhos dos homens. son con los hijos de los hombres. Que interessante esses dois Qué versos. interesante estos dos versos. Veja que há delícias ali em dois sentidos. Miren que hay delicias aquí en dos sentidos. Não perca essa chave importante. No aí. pierda esta llave importante aquí. Primeiro, Primero, o filho é delícias do Pai. el Hijo es la delicia del Padre. E os filhos dos homens Y los hijos de los hombres são as delícias do Filho. son las delicias del Hijo. O que nós estamos vendo aí? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Grande é esse mistério. Grande es este misterio. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Mas yo digo esto de Cristo y la iglesia. Cristo é delícias de seu Pai. Cristo es la delicia del E Padre. a igreja é delícias do Filho. Y la iglesia es la delicia de Cristo. Então, quando nós entramos no capítulo 9, Entonces cuando entramos al capítulo 9, versículo 1, versículo 1, olhe para a sua Bíblia. mire su Biblia. Veja quão importante é esse versículo. Mira cuán importante este versículo. A sabedoria La sabiduría é Cristo. es Cristo. É o verbo. El verbo. É o Filho. Es el Hijo. O que ele faz? ¿Qué es lo que él hace? Edifica uma casa. Edifica su casa. Ah, que verso lindo. Ah, qué verso lindo. Já que o Senhor em Mateus 16 disse assim: Ya que el Señor dice en Mateo 16 así: eu edificarei a minha igreja. Yo edificaré mi iglesia E as portas do inferno não prevalecerão y las contra ela. puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A sabedoria edificou a sua casa La sabiduría edificó su casa. e lavrou as suas 7 colunas. Labró sus 7 columnas. Sabe o que o Senhor Jesus disse, registrado em Mateus 11:19? ¿Sabe lo que el Señor dice, registrado ahí en Mateo capítulo 11, verso 19? A sabedoria é justificada pelos seus filhos. La sabiduría es justificada por sus hijos. O que vemos no livro de Mateus? ¿Qué es lo que vemos en el libro de Mateos? Aquele que é maior que Salomão, Aquel que es mayor que Salomón, o filho. el Hijo. Aquele que é a sabedoria. Aquel que es la sabiduría. Esse é o Evangelho de Mateus. Es el Evangelio de Mateo. E ele vai dizer, essa sabedoria Él va a decir, esta sabiduría é justificada pelos seus es filhos. justificada por sus hijos. Quem somos nós? ¿Quiénes somos nosotros? Os filhos da sabedoria. Los hijos de la sabiduría. E a sabedoria edifica a sua casa. Y la sabiduría edifica su casa. E lavra as suas 7 colunas. Y labra sus 7 columnas. Não é isso maravilhoso? ¿No es eso maravilloso? Essa é a casa de Deus. Esa es la casa de Dios. Onde há sabedoria nesse mundo? ¿Dónde hay sabiduría en este mundo? Não há na filosofia. No hay en la filosofía. Não há no mundo. No hay en el mundo. Não há no conhecimento. No hay en el conocimiento. A sabedoria está em Cristo. La sabiduría está en Cristo. Ele é a sabedoria. Él es la E sabiduría. a sabedoria está na Y la igreja. sabiduría está en la iglesia. Porque a sabedoria edificou a sua casa. Porque la sabiduría edificou su casa. E lavrou as suas 7 colunas. Y labró sus 7 columnas. Então nós não vamos dizer quais são essas 7 colunas. Entonces no vamos a decir cuáles son estas 7 columnas. Leia o livro de Provérbios. Lea el libro de Proverbios. E a partir do capítulo 9 até o final, Y a partir del capítulo 9 hasta el final, você vai encontrar as 7 colunas da sabedoria. usted va a encontrar las 7 columnas de la sabiduría. Então esse é o livro de Provérbios. Entonces ese es el libro de Proverbios. Vamos para Eclesiastes. Vamos a Eclesiastés. O nome Eclesiastes no hebraico, El nombre Eclesiastés en hebraico, Coelet, Coelet, significa coletar. significa recolectar. Coletar ou reunir. Sí, recolectar o reunir. Então Eclesiastes Entonces Eclesiastés poderia ser chamado de o livro do compilador, podría ser llamado el libro del compilador, aquele que reúne. aquel que reúne. Agora esse livro é muito interessante. Ahora este libro es muy interesante. Nós podemos comparar o livro de Eclesiastes a um grande laboratório. Podemos comparar el libro de Eclesiastés a un gran laboratorio. E Salomão é o cientista. Y Salomón es el científico.
ele vai fazer as experiências. Él va a hacer algunos ensayos. E no capítulo 12 do livro, En el capítulo 12 del libro, ele vai dar o seu laudo, a sua conclusão. él nos va a dar su conclusión. Então ele diz no livro que ele passou por toda a experiência. Entonces nos va a decir en este libro que él pasó por toda esta experiencia. Veja o capítulo 1, verso 16. Ve el capítulo 1, verso 16. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Essa expressão, meu coração tem percebido muita sabedoria, a ideia aí é, Esta expresión, mi corazón ha percibido mucha sabiduría, la idea ahí es, o meu coração tem tido uma ampla experiência. el sentido ahí es que mi corazón ha tenido una amplia experiencia. Que experiência é essa? ¿Qué experiencia es esta? Vamos ler o capítulo 2, Vamos a leer el capítulo 2, de 1 a 11. del 1 al 11. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuere el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. Tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también de plata, de oro y tesoros preciados de reyes y de provincia. Me hice cantores y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fue engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué mis ojos a ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi fama. Miré yo luego todas las... faena, parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Nós podemos chamar isso de o vale de tolices de Salomão. Tolice. Podemos llamar esto el valle de las necedades de Salomón. Salomão faz todas essas experiências. Salomón tuvo todas estas experiencias. E no final do livro ele vai nos dar uma conclusão. Y al final del libro nos va a dar una conclusión. Agora note uma coisa importante aqui. Ahora note alguna cosa importante No aquí. versículo 11, En el versículo 11 nós temos duas expressões. tenemos dos expresiones. Vaidade Vanidad e debaixo do sol. y debajo del sol. Ou debaixo do céu. O debajo del cielo. A mesma coisa. Esa misma cosa. Essas duas expressões, Estas dos expresiones, a primeira, vaidade, la primera, vanidad, aparece em Eclesiastes 37 vezes. aparece en Eclesiastés 37 veces. Vaidade. Vanidad. A segunda expressão, debaixo do céu, La segunda expresión, debajo del sol, aparece 29 vezes. ocurre 29 veces. Agora, a palavra vaidade, Ahora la palabra vanidad ela vem da raiz hebraica de bolha. viene de la raíz hebraica bolia. Debaixo do sol, Debajo del sol, tudo é vaidade. todo es vanidad. Olha essa figura. Mira esta figura. Quando uma criança está soprando uma bola de sabão naquele brinquedo, Cuando un niño está soplando aquella burbuja de jabón, e essas bolhas se colocam debaixo do sol, y estas burbujas se ponen bajo el sol, vaidade vanidad significa bolha. significa bolia. Bolha. Quando essas bolhas se colocam debaixo do sol, Cuando estas bolias se ponen bajo el sol, o que acontece? ¿qué es lo que acontece? Os raios do sol batem ali, a luz, Los rayos del sol baten su luz, sofrem a refração ocurre la refracción e dividem-se em 7 cores, y se divide en 7 colores, como um arco-íris. como un arco iris. Tão bonito, Tan bonito, tão atraente. tan atrayente. E as crianças vão atrás daquelas Y bolhas los niños van atrás de aquellas bolas para pegá-las. para tomarlas. E quando eles tocam nas bolhas, Y cuando ellas tocan estas bolas o burbujas, nada há nas suas mãos. no hay nada en sus manos. Essa foi a experiência de Salomão. Esa fue la experiencia de Salomón. Debaixo do sol, Debajo del sol, tudo é bolha, todo es burbujas, tudo é vaidade. todo es vanidad. Não há significado, No hay significado, não há sentido no hay sentido em si mesmo. en sí mismo. Sabe o que aconteceu com os filósofos? ¿Sabe lo que aconteció con los filósofos? Eles chegaram a essa conclusão. Ellos llegaron a esta conclusión. E essa é a pior conclusão Y possível. la peor conclusión posible. Quando se chega a ela sem
Cristo. cuando se llega a ella sin Cristo. Então esse movimento na filosofia Entonces este movimiento de la filosofía é chamado de nihilismo, es llamado de nihilismo, que vem da palavra latina nihil, que viene de la palabra latina nihil, que significa nada. que significa nada. Nihilismo Nihilismo é uma escola de filosofia es una escuela de filosofía que diz que não há nada que tenha significado. que dice que no hay nada que tenga significado. Salomão chegou à mesma conclusão, Salomón llegó a la misma conclusión, mas debaixo da luz de Deus. pero debajo de la luz de Dios. Então ele vai fazer a sua conclusão. Entonces él va a darnos su conclusión. Então nós podemos resumir todo o livro de Eclesiastes com essas duas palavras: Entonces podemos resumir todo el libro de Eclesiastés con estas dos palabras. vaidade, Vanidad debaixo do sol. debajo del sol. E debaixo do sol tudo é vaidade. Y debajo del sol todo es vanidad. Então Salomão, como esse homem cheio de experiência, Entonces Salomón, como este hombre lleno de ele experiencia, escreve o Eclesiastes. él escribe Eclesiastés, E esse se chama de o pregador, que se llama, o el predicador, porque ele se vê como cheio de experiência, porque él se ve como lleno de experiencia, cheio de sabedoria. lleno de sabiduría. Então ele vai ensinar aos outros. Entonces él va a enseñar a los O otros. que ele quer ensinar? ¿Qué es lo que él quiere enseñarnos? Nós chegamos na conclusão do livro. Llegamos a la conclusión del libro. Eclesiastes 12, 9 e 10. Eclesiastés 12, 9 y 10. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Verso 11. Versículo 11. Y las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Observe essa menção de Salomão. Mira esta mención de Salomón. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados às sentenças coligidas dadas pelo único pastor. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Segundo Salomão, o que importa? Según Salomón, ¿qué es lo que importa? As palavras que são dadas pelo único pastor. Las palabras que son dadas por el único pastor. Isso é o que permanece. Eso es lo que permanece. As palavras do único pastor. Las palabras del único pastor. O que mais ele diz no final, no versículo 13? ¿Qué dice también en el versículo 13? El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Essa é a conclusão das experiências de Salomão. Esa es la conclusión de las experiencias de Salomón. Ainda nos versos 9 e 10 do capítulo 11. Y también los versos 9 y 10 del capítulo 11. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Que conclusão preciosa é essa? Qué preciosa conclusión es esta. Tudo o que importa para nós Todo lo que nos importa não é fazermos experiências de vida. no es hacer experiencias de vida. Essa é uma tentação de muitos jovens. Eso es una tentación de muchos jóvenes. Alguns dizem claramente para os seus pais: Algunos dicen claramente a sus padres: vocês já passaram as suas experiências. ustedes ya tuvieron sus experiencias. Eu preciso ter as minhas experiências. Yo necesito tener mis experiencias. Viver a minha vida. Vivir mi vida. Salomão, em Eclesiastes, Salomón en Eclesiastés viveu todas as experiências. vivió todas estas Em experiencias. todos os níveis. En todos los niveles. Em níveis que nenhum de nós aqui poderá viver. Y en niveles que ninguno de nosotros aquí podrá vivir. Porque ele foi um grande rei. Porque él fue un gran rey. E podia deleitar completamente o seu coração. Y podía deleitar completamente su corazón. Então qual é a conclusão das suas experiências? Entonces, ¿cuál fue la conclusión de sus experiencias? É como se Salomão então dissesse: Es como que Salomón dijese entonces: tudo que importa para o homem todo lo que importa al hombre é ouvir as verdadeiras sentenças es oír las verdaderas oraciones dadas pela boca do único pastor. dadas por la boca del único pastor. Então esse versículo é tão importante. Entonces este versículo es tan Que importante. mostra qual é a chave de nossa vida. Hermanos, ¿cuál es la clave para nuestra vida? Ouvir as palavras do único pastor, Oír las palabras del único o pastor, nosso Senhor Jesus. nuestro Señor Jesús. Então nós concluímos com o livro de Cantares. Entonces terminamos con el libro de Cantares. Segundo livro dos Reis, Según el libro de Reyes, primeiro livro dos Reis, 4:32. primer libro de Reyes 4:32. Salomão escreveu 1005 cânticos. Salomón escribió 1005 cánticos. 1005 cânticos. 1005 cánticos. Mas esse que temos diante de nós é o Cântico dos Cânticos.
Pero este que tenemos delante de nosotros es el Cantar de los Cantares. É o mais importante dos 1005 cânticos. Es el más importante de los 1005 cánticos. 1 Reis 4:32. Primera de Reyes 4:32. O que nós vemos nesse cântico? ¿Qué vemos en este cántico? Nós sabemos que esse é um cântico de amor Sabemos que es un cántico de amor entre o Salomão e a Sulamita. entre Salomón y la Sulamita. Na língua original, essas palavras se referem a um nome masculino e um nome feminino. En el lenguaje original esto se refiere al nombre masculino y al nombre femenino. Quem sabe como se fosse em português? ¿Quién sabe como si fuese en portugués? Mário e Maria. Mario y María. São nomes correspondentes. Son nombres correspondientes. Salomão e Sulamita. Salomón y Sulamita. Então é parte e contraparte. Entonces una parte y la contraparte. Cristo e a igreja. Cristo y la iglesia. Agora, nesse livro de Cântico dos Cânticos, Ahora en este libro de Cantar de los Cantares há um progresso na vida de união. hay un progreso en la vida de unión. E talvez essa seja a chave do livro. Y quizás esta sea la llave del libro. Então vamos ler esses 3 versículos. Entonces vamos a ver estos 3 versículos. Capítulo 2, verso 16. Capítulo 2, verso 16. A esposa está falando. La esposa está hablando. O meu amado é meu e eu sou dele. Mi amado es mío y yo soy suya. O livro de Cantares é um livro dos jardins. El libro de Cantares es un libro de jardines. Meu amado pastoreia nos jardins. Mi amado pastorea en los jardines. Então, quando a amada olha para o seu amado, Entonces cuando la amada mira a su amado, ela é tão possessiva, él es tan posesivo, ela é tão centrada em si mesma, ella es tan posesiva, es tan centrada en sí misma, que ela olha para o seu amado e diz: que ella mira a su amado y dice, meu amado mi amado é meu. es mío. Parece que tudo que o amado é, Parece que todo lo que el amado es, tudo que o amado tem, todo lo que el amado tiene, é só para ela. es solo para ella. Meu amado é meu. Mi amado es mío, Minha possessão. mi posesión. Depois, nós Depois- vamos ao capítulo 6, Vamos al capítulo 6, verso 3. verso 3. Lembre-se que a noiva, nesse livro, Recuerde que la novia en este libro, ela está progredindo na experiência espiritual. ella está progresando en la experiencia espiritual. Cântico dos Cânticos é um livro de união. El Cantar de los Cantares es un libro de unión, União de Cristo com a igreja. unión de Cristo con la iglesia. Então, no capítulo 6, verso 3, Entonces el capítulo 6, verso 3, ela mudou a ênfase. ella cambia el énfasis. Eu sou do meu amado. Yo soy de mi amado. E então ela diz: o meu amado é meu. Y entonces ella dice, y mi amado es mío. Agora o foco já foi mudado. Ahora el foco ya fue mudado. O foco está no seu amado El objetivo está en su amado e não nela mesma. y no en ella misma. Então, eu sou do meu amado Entonces yo soy de mi amado e meu amado é meu. y mi amado es mío. Então nós chegamos no capítulo 7, verso 10. Y entonces llegamos al capítulo 7, verso 10. E esse verso é tão lindo, Y este verso es tan lindo porque ela diz assim: porque ella dice así, eu sou do meu amado. yo soy de mi amado. De novo, o foco está no amado. De nuevo el foco está en el amado. Agora já não é mais possessivo. Ahora ya no es más posesivo. Ao contrário, Al contrario, eu é que sou do meu amado. yo es que soy de mi amado. Ele é o foco. Él es el foco. Mas então ela diz algo importante. Pero entonces ella dice algo importante. E ele tem saudades de mim. Y él tiene conmigo su contentamiento. Essa ideia tem em mim o seu contentamento? Esta idea, él tiene en mí su contentamiento. Essa é a ideia original. Esta es la idea original, Como está em espanhol. como está en español. O tradutor na versão em português El traductor en la versión portuguesa usou uma palavra que é única do vocabulário português. usó una palabra que es única del vocablo portugués. Saudades. Saudades, Que tem muito significado no português. que tiene mucho significado en portugués. Não é apenas que você sente falta de alguém, No solamente que usted siente falta de alguien, mas é uma ansiedade e uma angústia que é gerada no coração sino que es una ansiedad y una angustia que es generada en el corazón por causa da falta de alguém. por causa de la falta de alguien. Isso se chama saudades. Y eso se llama saudades. Então, na versão em português, essa palavra foi usada. Entonces en la versión portuguesa esta palabra fue usada. Eu sou do meu amado. Yo soy de mi amado. E ele Y él tem uma angústia no coração. tiene una angustia en su corazón. Tem um anseio no seu Tiene coração un deseo en su corazón por mim. por mí. Ele tem saudades de mim. Él tiene saudades de mí. Agora, a palavra hebraica qual é? Ahora, ¿cuál es la palabra hebraica? Na versão em espanhol, En la versión en español, ele tem em mim o seu contentamento. él tiene conmigo contentamiento. Na língua original, En el lenguaje original, a ideia é muito gráfica. la idea es muy gráfica. Significa alguém estendendo as mãos ao máximo Significa alguien extendiendo sus manos al máximo para agarrar alguma coisa. para tomar algo.
Então poderíamos traduzir assim: Entonces podríamos traducirlo así. eu sou do meu amado. Yo soy de mi amado. E ele Y él se estira atrás de mim. se estira hacia mí. Se estica atrás de mim. Se estira hacia mí. Alguém que persegue. Alguien que persigue. Alguém que busca. Alguien que busca. Essa é a visão do amado. Esa es la visión del amado. Então, na verdade, o que essa amada descobriu? Entonces, la verdad, ¿qué es lo que esta amada descubrió? No início ela é tão egocêntrica. Al comienzo ella era tan egocéntrica. Tudo é para ela. Todo era para ella. Mas então ela vai crescendo. Pero entonces ella va creciendo. E ela vai conhecendo o coração do amado. Y ella va conociendo el corazón del amado. E ele vai se tornando o motivo dela. Y se va volviendo el motivo de Mas ella. então ela descobre algo Pero maravilhoso. entonces descubre algo más maravilloso. À medida que ela vai conhecendo o seu A coração, medida que ella va descubriendo su corazón, ela vê que dentro do seu coração, ella ve que dentro de su corazón, ali está ela. allí está ella. Então ela diz: eu sou do meu amado. Entonces ella dice, yo soy de mi amado. E meu amado me persegue. Y mi amado me persigue. Ele me anseia. Él me desea. Ele me deseja. Él me anhela. Essa é a visão da amada. Esa es la visión de la amada. Agora, como conclui esse livro? Ahora, ¿cómo concluye este libro? Então aqui nós vamos concluir a sessão poética. Y entonces vamos a concluir aquí la sesión poética. E penso que não poderíamos concluir de uma maneira melhor. Pienso que no podríamos concluir de una mejor manera. Olhe o capítulo 8 de Cantares. Mira el capítulo 8 de Cantares. Veja o versículo 14. Ve el versículo 14. O último versículo da sessão poética. El último versículo de la sesión poética. Apresúrate, amado mío, y sé semejante al corzo o al cervatillo sobre las montañas de los aromas. A noiva pertence ao seu amado. La novia pertenece a su amado, Mas o que ela quer com ele pero lo que ella quiere con él é uma comunhão ininterrupta, es una comunión sí, não interrompida. no interrumpida. Então ela termina o livro Entonces ella termina el libro com um clamor. con un clamor, E o seu clamor y su clamor é o nosso clamor. es nuestro clamor. Vem depressa, amado meu. Ven deprisa, amado mío. Vem resplandecente sol, Ven resplandeciente sol, sol da justiça, sol de justicia, como os irmãos cantam. como los hermanos cantan. Esse é o clamor da noiva em Cantares. Es el clamor de la novia encantada, A vinda do amado. la venida del amado. Então assim conclui a sessão poética. Entonces así concluye la sesión poética. Como a noiva poderá encontrar outra satisfação? ¿Cómo la novia podrá encontrar otra satisfacción? Onde ela encontrará outra satisfação? ¿Dónde encontrará otra satisfacción? Quem pode finalmente preencher seu coração? ¿Quién puede finalmente llenar su O que corazón? ela mais deseja? ¿Qué es lo que ella más desea? Aquilo que na verdade foi escrito no início do livro. Aquello que en verdad fue escrito en el inicio del libro. O rei me introduziu nas suas recâmaras. El rey me introdujo en sus recámaras. Quando o rei está sentado à mesa, Cuando el rey está sentado en la mesa, o meu nardo exala o seu perfume. mi nardo exhala su perfume. Quão maravilhoso é esse livro. Cuán maravilloso es este libro. Então qual é o nosso clamor? ¿Cuál es nuestro clamor? Na medida em que prosseguimos na vida de união com Cristo. En la medida que proseguimos en nuestra vida de unión con Cristo, Sabe o que diz certo servo do Senhor? ¿sabe lo que dijo cierto siervo del Señor? Se algum homem nessa terra Si algún hombre en esta tierra realmente pudesse conhecer a glória de Cristo, realmente pudiese conocer la gloria de Cristo, ele se tornaria alguém totalmente estranho. él se volvería alguien totalmente extraño. Ele não teria alegria em absolutamente nada. Él no tendría alegría en ninguna cosa. Não teria nenhuma alegria em seu No casamento, tendría alegría en su matrimonio, nem nos seus filhos, ni en sus hijos, nem em nenhuma outra pessoa, ni ninguna outra persona, nem nenhum bem, ni ningún bien, nenhuma experiência, ni ninguna experiencia, nenhuma viagem, ningún viaje, nenhuma o possessão, alguna posesión, nada. nada. A única coisa que ele desejaria La única cosa que él desearía é estar plenamente em posse daquilo que ele viu. es estar plenamente en posesión de aquello que él vio. Que coisa é a glória de Deus? ¿Qué cosa es la gloria de Dios? Quando o Senhor Jesus partiu, Cuando el Señor Jesús partió, lá estava João, allí estaba Juan, que reclinou a cabeça no seio do Senhor. que reclinó su cabeza en el seno del Señor. Os escritos de João Los escritos de Juan têm o mesmo tema do livro de Cantares: tienen el mismo tema del libro de Cantares. união com Cristo. Unión con Esse é o Cristo. tema de João. Ese es el tema de Juan. Então, os 5 livros de João no Novo Testamento, Entonces los 5 libros de Juan en el Nuevo Testamento, todos têm relação com Cantares, todos tienen relación a Cantares. porque o tema é união com Cristo. Porque el tema es unión con Cristo. Quando nosso Senhor Jesus ressuscitou, Cuando el Señor Jesús resucitó apareceu aos seus y discípulos, apareció a sus discípulos, João o conhecia tão bem. Juan lo conocía tan bien. Quando eles estavam pescando em João 21, Cuando ellos estaban pescando en Juan 21, nenhum dos 6 discípulos outros conheceu o Senhor. ninguno de los otros discípulos conoció al Señor, Somente João. solamente Juan. Então ele vê aquela pessoa na praia Entonces él ve a aquella persona en la e playa é João quem diz: y es Juan quien dice, é o Senhor. es el Señor. Aquela voz estava tão longe deles, Aquella voz estaba tan lejos de ellos, algo em torno de 90 metros. alrededor de 90 metros. Mas João reconheceu aquela voz. Pero Juan reconoció aquella voz E ele disse: é o Senhor. y él dijo, es el Señor. Então Pedro se atirou do barco Entonces Pedro se tiró del e barco foi até o Senhor. y fue hasta el Señor.
E nós sabemos o que aconteceu ali. Y sabemos qué pasó allí. Quando o Senhor Jesus partiu do Monte das Oliveiras, Cuando el Señor Jesús partió del Monte de los Olivos, é dito que uma nuvem encobriu o Senhor dos olhos dos discípulos. es dicho que está escrito que una nube cubrió al Señor de los discípulos. E o que aconteceu com João? ¿Qué es lo que aconteció con Juan? O coração de João se tornou o coração de uma viúva. El corazón de Juan se volvió el corazón de una viuda. Então ele pode escrever na sua epístola: Entonces él puede escribir en su epístola: não ameis o mundo, no améis al mundo, nem as coisas que no mundo ni las há. cosas que en el mundo hay. Se alguém amar o mundo, Si alguien ama al o mundo, amor do Pai não está nele. el amor del Padre no está en él. Quando ele escreve Apocalipse, capítulo 18, Cuando él escribe Apocalipsis, capítulo 18, veja o que está lá nos versos 4, 5, miren lo que está en los versos 4 y 5, falando sobre a igreja apóstata, hablando sobre la iglesia apóstata, aquela que perdeu a realidade do amor, aquella que perdió la realidad del amor, perdeu a realidade da união com perdió la Cristo. realidad de la unión con Cristo. O que essa igreja apóstata diz? ¿Qué es lo que esta iglesia apóstata dice? Estou assentada como uma rainha, Estoy sentada como una reina, viúva não sou. viuda no soy. Essa é a igreja apóstata. Esta es la iglesia apóstata. A verdadeira igreja diz: La verdadera iglesia dice: viúva eu sou. viuda yo soy. Bem-aventurados que choram, Bienaventurados los que lloran, eles serão consolados. porque ellos serán consolados. Então, quando o Senhor partiu de João, Entonces, cuando el Señor partió de Juan, esse era o coração de João. ese era el corazón de Juan. João não tinha contentamento em nada mais. Juan no tenía ningún contentamiento más. Tudo que João desejava Todo lo que Juan deseaba era ver de novo o seu Senhor era ver nuevamente al Señor e tocá-lo y tocarle e adorá-lo, y adorarle, contemplá-lo. contemplarle. Não é isso que ele escreve na sua primeira epístola? ¿No es eso lo que escribió en su primera epístola? Nós vimos com os nossos olhos, Nosotros le vimos con nuestros ojos, nós contemplamos, le contemplamos, nós apalpamos o verbo da vida. palpamos al verbo de A vida. vida se manifestou. La vida se manifestó. Que palavras doces são essas de João? Qué dulces palabras son estas de Juan. Quanto significado tinha para o seu coração? ¿Cuánto significado tenían para su corazón? E ele diz: filhinhos, Y él dice: hijitos, essas coisas escrevemos estas cosas os escribo para que a vossa alegria Para que- seja completa. para que vuestro gozo sea completo. Gozo em quê? ¿Gozo en qué? Alegria em quê? ¿Alegría en qué? Naquele que vimos, En aquel que vimos, naquele que contemplamos, en aquel que contemplamos, naquele que apalpamos, en aquel que palpamos, naquele que amamos. en aquel que amamos. Esse é o livro de Cantares. Ese es el libro de Cantares. Então vem depressa, amado meu. Entonces apresúrate, oh amado mío. Que o Senhor continue falando aos nossos El corações. Señor continúe hablando a nuestros corazones. Vamos orar. Vamos a orar. Señor Jesús, nuevamente somos tan agradecidos a ti. Tu palabra realmente ha tocado nuestros corazones. Señor, y rogamos que tú puedas obtener de nosotros este Maranata. Amém. Ven, Señor Jesús. Oh, apresúrate, amado mío. Señor, y mientras vienes, cumple tu propósito en nosotros. Trátanos, Señor. Llévanos a una vida en un nivel más alto. Permítenos subir por estos escalones, avanzar en la vida de unidad contigo. Señor, de tal manera que seamos como Enoc, Señor, y nada sea más importante que tú en nuestros corazones. Señor, que esto pueda ser grabado en cada corazón, desde el más pequeño hasta el más adulto en este lugar. Amém. Que tu palabra sea vida en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amém.